Quem tá na correria pela periferia no interior da Bahia, me diga qual é de mesma, qual é de mesma. E quem faz sua parte pela arte em prol da comunidade é quem sabe qual é de mesma, qual é de mesma. Boa noite, gente linda do meu território 18. Hoje a gente começou no forrozinho, escutem aí. Esse forró que a gente tá ouvindo é daqui do território 18, assim como todas as músicas que eu vou colocar no programa. Então, boa noite pra todo mundo, boa semana ao som de Fala Oxente, desejo de te amar, desejo de te amar. Vai lá no YouTube, procura Fala Oxente, ó, só mais um pouquinho esse forró. Olho pro céu, sonhar acordado toda noite quando me... Pronto, tá aí, gostaram do forró? Hoje eu estou aqui vestindo Daniel Barbosa, gostaram das artes Daniel Barbosa aqui vestindo? Então hoje o apresentador está vestindo Daniel Barbosa e hoje nós estamos aqui com o senhor Geraldo Prado. Geraldo Prado não é do território 18, mas é nosso vizinho assim, ó, coladinho. Ele é de Nova Açores, o trabalho dele é de Nova Açores, gente. Tem um trabalho incrível que é a Biblioteca Comunitária do Paiaiá, tá? Então hoje a nossa conversa é com Geraldo Prado, a gente vai falar sobre leitura, sobre livros, sobre a biblioteca. Boa noite, senhor Geraldo, tudo bom? Boa noite, Wagner. Tudo bem? Estou aqui, como vocês me convidaram, muito prazer. Tentando responder aqui o que vocês quiserem saber. Aqui é tranquilo, seu Geraldo. Alagoinha já é uma terra do senhor, assim, né? Sim, eu quando criança morei alguns tempos aqui com um tio, né? Ali na Doutor Dantas Bião, né? Que hoje a casa virou uma construtora, né? Uhum. Mas meu apelido é Alagoinhas, mas foi adquirido em São Paulo através de um amigo meu, cuja família era daqui. Ou seja, o senhor é tão daqui que o apelido é Alagoinha. É Alagoinha. Eu adoro também essa cidade aqui, né? Uhum. Eu tenho parentes aqui, tenho primas aqui que moram aqui, né? Uhum. A professora Maria Prado, que é daqui, que é minha prima, né? Sim. Que mora aqui. Tenho Péricles, dentista, né? O seu Geraldo, tem uma família de nome Prado bastante importante na política de Sergipe. Tem alguma relação ou não? Rapaz, eu não sei. Eu já tentei ver se tinha alguma ligação, mas não encontrei. Não achou, não, achei, né? não. Acho que são poucos prados, né? Tem aqui, tem no Piauí, tem no sul da Bahia e tem em São Paulo. Mas São Paulo é os latifundiários paulistanos, né? Do século XVI até hoje. Né? A família... Aí tem uma ramificação muito grande. Nós temos uma ramificação da minha família, que eu sei, por causa da minha avó materna, né? Que o irmão dela foi para Salvador e lá juntou com a família Bahia. Então tem a família Bahia Prado, que faz parte da nossa viagem, né? Entendi. Gente, ó, então, antes mesmo de eu já aqui entrar no assunto, deixa eu fazer a indicação literária de hoje, tá, gente? Ó, Paisagens Interiores, esse é o primeiro livro do ex-professor, agora aposentado, Décio Torres, da família que também, né, o senhor conhece muito bem, né, seu Geraldo, da família Torres, né? Eu acho que é a família mais literária da Bahia, né? Eu acho que no interior da Bahia é... Família Torres, né? Família Torres. Eu acho que... E o município dele também é... Sátiro Dias. Sátiro Dias. O seu Geraldo, me diga uma coisa, o senhor é baiano? Eu sou. O senhor é baiano, é nascido na Bahia? Nasci na Bahia, na roça, ali perto de Nova Açores. Nova Açores. Aí o senhor nasceu lá e veio morar em Alagoinhas? Não, em Alagoinhas eu vinha passar uns tempos aqui, vinha e voltava. Na época a estrada era de barro, era 8 horas, né, de viagem. Para vir de Nova Açores para cá? Para cá, num caminhão. Só tinha um ônibus que chamava Marinete, também demorava 8 horas, né? Então era difícil vir para cá. Mas eu vinha ficar aqui na casa do meu tio, com meu primo Luiz, né, que já faleceu. Depois voltava para Paiaiá, mas era pouco tempo. Mas esse apelido de Alagoinhas me deram lá em Nova Açores, que foi um colega meu cuja família era daqui, né? Mas morava em Santos. Ah, tá. Né? E aí, num bate-papo lá na USP, né? No boteco, né? No boteco, ele falou que ia me batizar com o nome de Alagoinhas. Ô, seu Geraldo, o senhor está falando, o senhor estudou na USP. Estudei na USP. Ó, pra gente aqui da nossa região,
o curso universitário não é uma coisa muito antiga, né? Assim, Sim. né? A realidade, né, geral do povo de entrar na universidade é uma coisa mais recente. Sim. Como é que o senhor, nascido em Nova Soure, foi levado a fazer vestibular, a fazer uma faculdade? Bom, eu sempre sonhei em estudar, né? Eu sonhei em ser médico, né? Porque eu vi o médico lá, de vez em quando aparecia vestido de branco. Eu era menino de 10, 11, 12 anos, né? E achava aquela roupa bonita. Falei, Estudar para vestir uma roupa uma dessa. roupa desta, né? E não tinha, era ilusão de criança. Minha mãe até falava, né? Deixa de ser besta, né? Essa coisa de rico, né? Eu morava na roça, né? Com meus pais, meu pai, meus irmãos. Aí não, não pintou nada de medicina, né? Eu terminei o primário aqui já com 14 anos de idade, né? Lá no Paiaiá, numa escolinha rural, né? E aí fiquei trabalhando até os 19 anos, para 20 anos aqui na roça. E como todos os jovens daquela época, e hoje continua também, com essa idade, saía para São Paulo para ir trabalhar, eu fui também. Para trabalhar lá. Trabalhar lá, fui num pau de arara aqui, foram 9 dias de viagem, daqui para São Paulo. Né? Meu Deus do céu. E o senhor foi trabalhar lá de quê? Aí eu cheguei lá, bom, tinha muitos parentes que trabalhavam como motorista de ônibus, cobrador de ônibus ou ajudante de pedreiro. Eu não gostava, nunca gostei de trabalhar pesado. Eu falei, ajudante de pedreiro eu não quero. Né? Motorista de ônibus eu não podia por causa da minha vista, eu sempre tive a vista ruim. Né? Cobrador de ônibus, vamos ver. Mas acontece que minha irmã casou com um rapaz de lá, meu cunhado, e morava em São Paulo e ele era zelador de um prédio na rua Santa Ifigênia, que na época chamava-se Boca do Lixo, hoje é Cacrolândia. Né? Então, esse prédio ainda está lá, na Santa Ifigênia, esquina com a Rua Aurora. Né? E lá, o meu cunhado falou, você vai ficar aqui trabalhando como porteiro e faxineiro. Eu fiquei trabalhando como porteiro e faxineiro. E querendo fazer o ginásio, o antigo ginásio, né, o Fundamental 2 hoje. 2 hoje, né? Mas eu tinha vergonha de ir num colégio que tinha perto e me matricular, porque eu já tinha 20 anos, né? Como é que eu vou ficar no meio da gurizada, né? Com 20 anos, né? Como aluno, não quero. Eu já tinha tentado aqui, fiz uma tentativa de fazer o Madureza antigo, né? Que é hoje o supletivo, né? Tinha um instituto, Paiaiá tinha correio, e chegavam as propagandas de um instituto como é que é? Universal Brasileiro. Eu sei, que a gente fazia uns cursos, a correspondência. Correspondência. Eu me matriculei nesse curso, recebi a apostila para fazer o Fundamental 2. Fundamental 2, né? Mas não fiz, né? Também fiz um curso de técnico de rádio, também não adiantou nada neste instituto. Aí quando cheguei em São Paulo, conversando lá na portaria, tinha uns meninos que moravam no prédio, né, uns garotos de 16 anos, né, que estudavam por ali, por aqueles colégios, e a garotada falava, ô baiano, você vai estudar e tal, né? E um era filho de uma professora, né? Eu falei, mas estudar como? Como é que eu vou estudar aqui? Eu não tenho nem salário aqui. Não. Aí ele falou, vou falar com minha mãe, né? Ela vai dar um jeito. Falou com a mãe dele, e a mãe dele deu uma carta para ir num curso de Madureza, né? Curso de Madureza Souza Diniz, falar com o dono, que é o doutor Souza Diniz, para me dar, seria uma bolsa de estudo hoje. Né? E ele me deu, eu fui fazer. Eu peguei a apostila, tenho até hoje essa apostila, eu fui, aí tinha que fazer a decoreba, né? Fiz o curso com ele, nas horas vagas eu ia para lá, era perto, né? Perto de onde eu trabalhava e morava, porque eu morava na casa dos elevadores, né? Lá em cima, né? Sim. Tomava banho frio, que não tinha banho quente naquela época. Banho frio no inverno de São Paulo. De São Paulo, né?
Aí eu fiz, né? Antes dos 21 anos já estava com o Fundamental 2. Dois. Passei. Porque na época os exames eram feitos nos colégios estaduais. Aham. Né? Aí era um edital, a gente fazia, passei. 11 matérias. Decorei tudo, passei, tá. Tive o certificado. Aí já saí, já deixei de trabalhar como porteiro. Entendi. E já fui ser office boy. Segura. Vou pedir duas coisas. Wagner, não perde a referência para Sim, sim. você está falando para ele, não está saindo o microfone. Ah, tá. Aqui tá saindo bem aqui? Tá, aí tá. Ele tá reclamando aqui do meu. E se o senhor puder não fazer isso... Ah, sim, é verdade. Tá. Tá tudo certo? 2, 1, foi. Aí o senhor foi trabalhar de motoboy. Não existia. Office boy. Office boy. Office boy. Office boy. Que era entregar a pólice de seguro nos prédios em São Paulo. Sim. Né? Era uma companhia de seguro. Aí eu fiquei lá trabalhando, fiz o teste, né? Fiz a entrevista com a senhora lá, foi aprovado, fiquei trabalhando lá. Aí sim, aí eu já estava trabalhando, já recebi um salário mínimo da época, né? Que era 21 mil cruzeiro velho, né? Aham. Aí eu Isso era que época? Foi em 1961 para 62. E quando é que o senhor termina o curso na USP? 60 e quantos? Não, aí demorou. O curso da USP eu entrei em 66 em orientais, português chinês, porque foi o que tinha menos candidatos, só tinha 30 vagas, só tinha um candidato que era eu. Né? Eu entrei no vestibular, né? Fui bem classificado, passei em primeiro lugar. Parabéns, né? Nunca é tarde. Não tinha nenhum concorrente também. Sim. Era eu sozinho. Tá valendo, não importa. Mas então, o senhor entrou no curso de nível superior em pleno regime militar. Em pleno regime militar. Aí eu já não trabalhava mais como office boy. Eu trabalhava numa fábrica em Osasco. Era metalúrgico, né? Tem uma semelhança com certa pessoa do cenário político nacional. Ele sai do Nordeste. Ele é mais novo, Mas tem a semelhança, sim. Né? O senhor já está servido, está tudo bem aí com o senhor? Tudo bem. Agora é a minha vez de pedir, porque já fiquei com a garganta seca e eu quero ouvir essa história, porque tem uma história de que o senhor veio de lá com livros já. Então eu vou pedir aqui para a produção, a minha aqui eu vou pedir número 11, produção. Então a mão da produção vai me servir aqui com o número 11. Tá? E aí eu quero que o senhor, enquanto a produção vai me servir aqui, seu Geraldo, eu quero que o senhor me diga o seguinte. O senhor fez o curso, né, lá na USP. Sim. E como é que era, já que o contexto era dos militares no poder, como é que foi para o senhor dentro da USP? Teve agitação, o senhor se envolveu? Como é que foi esse momento? Eu me enquadrei muito bem. Inclusive, dentro da USP, com os colegas, não tinha o racismo, né? O preconceito de ser baiano, como tinha fora da USP, né? Sim. Que era muito forte o preconceito de baiano em São Paulo. Até hoje ainda tem, né? Baiano é qualquer coisa. Aliás, de Minas para cima é tudo Bahia, né? Em São Paulo. E na USP eu nunca tive esse preconceito, né? Dentro da USP. Sim. Né? Aí eu fiz o curso, né? Pergunta. Não, a questão do movimento. Porque naquela época, o Partido Comunista que existia foi posto em clandestino, foi decretado como clandestino, né? Foi proibido. 64, E aí começam a aparecer grupos, né? Menores. Né? Foi o Partidão, como a gente chamava, Isso. era um grupo, não era a minha área, né? Não era a minha praia, né? A minha praia era mais os independentes, né? Sim. Eu tinha muita ligação, assim, com o grupo, né? Que era mais pró-Cuba do que pró-Rússia. Né? Entendi. Então, se inspiravam mais em Guevara e Fidel. Guevara e Fidel eram nossos heróis, né? Naquela época. Não só meu, né? Mas toda a juventude daquela época, mais ou menos, de 18 aos 30 anos,
os nossos heróis eram Fidel E Guevara. e Che Guevara, né? E a partir daí comecei a ler muita coisa sobre política, né? Sim. Autores, né? Movimento dos Movimento Trabalhadores, dos né? Trabalhadores e tal, né? Não eram os sem terra, mas eram os boias frias Sim, chamados, né? sim. Então, a partir daí me engajei nesse movimento e nas assembleias estudantis, né? Que eram muito. A USP, na época, era uma parte no centro da cidade, né? Na rua Maria Antônia, em frente ao Mackenzie, que era a oposição a gente. Né? Eu sei que teve, inclusive, teve uma briga, Foi né? uma De briga, tiro foi e tudo. exatamente no dia do meu aniversário, 28 de julho. Mentira. Foi de 28 de julho. Eu vou abrir um jogo que eu nunca abri. Ah, por favor, já estou honrado já. Eu morava no CRUSP, quando entrei na USP, né, fui morar no CRUSP, Conjunto Residencial da USP, né? Sim. E lá era o foco, né, da gente, né? Eu acho que a maioria dos alunos de esquerda da USP morava lá, né? Quem era de fora, né? Quem era de fora, o CRUSP pegava o pessoal que era de fora, ou Sim. do interior, Ou né? de outras... Ou de outros estados, né? E lá a gente tinha uma boa movimentação, nós tínhamos um movimento bom, colegas bons, e também de leitura, né? Né? Grupos de leitura. Grupos de leitura sobre marxismo, sobre história, sobre economia, né? Tudo isso. O senhor panfletou? Muito. Fez teatro? Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho, mas muito pouco. Aí tinha tudo isso, Tinha né? tudo Assim, isso. assim, Tinha- por esses jovens, né? Por esses jovens. Aí também, já no final, na metade para o final da década de 60, veio os festivais da música popular brasileira. Verdade, né? verdade. E foi muito, muito animado para nós do CRUSP, né? Né? Com os participantes, né? Primeiro teve, antes da Record, né? Teve o festival, acho que foi em 65, né? Da TV Excelsior, né? Que a Elie Regina ganhou com Arrastão, né? Sim, sim. E Arrastão era uma música de protesto. De protesto, né? E nós todos estávamos lá, né? Sim, sim. E depois da televisão, lá, todo o apoio, a gente ia por bares, né? Também, que é um ponto... Claro. Toda a universidade costuma ter uns bares ao redor. A mão da produção aqui agora chegando, muito obrigado. A mão da produção é sempre... Ô, seu Geraldo, mas o senhor, assim, a gente sempre tem uma memória, né, muito traumática, né, por conta da repressão do que era oposição ao governo, Sim. né? O senhor teve algum amigo que tenha sido preso, torturado ou desaparecido, alguma coisa assim? Daquela época lá, estudante? Teve vários. Inclusive, a primeira pessoa que morreu, né, foi assassinado pela polícia, né, em São Paulo, né? Pessoa de esquerda, era um estudante, um colega nosso do CRUSP, né? Amigo, morava no mesmo bloco que eu, né? Foi o Zé Arantes, né? Que ele foi assassinado ele estava já na luta armada, né? Sim, sim. E aquilo era clandestino, pouca gente sabia quem é que estava na luta armada, né? Sim, E ele foi assassinado na ponte de Pinheiro, né? Da Rua Pinheiro, em São Paulo. E o senhor tinha... Era amigo inclusive de jogar xadrez, né? De conversa, né? Tinha um centro de vivência que a gente reunia ali e tal, né? E o senhor nunca sofreu, não? Nunca foi preso? Eu tive umas prisãozinhas, assim. Umas prisõezinhas, gente. Me diga, né? Quantas prisõezinhas? De passeata foram 2, né? Naqueles corre-corre que a polícia chega. Chega, pega e leva lá. Era o Fleury, o delegado Fleury. Sim, famosíssimo. Famosíssimo torturador. Isso. E morreu justamente, como é que diz, como deveria morrer. Né? E o senhor participou da Comissão da Verdade, do depoimento? Não me procuraram não, mas eu queria. Eu queria. Mas eu participei, por último eu tive uma prisão menor, né? Quer dizer, todas elas foram pequenas, né? Mas a mais grave foi a da Albana. Então, seu Geraldo, o senhor está lá fazendo curso na USP, com essa coisa toda dos militares.
Esse curso foi até quando? Como é? O senhor ficava vindo aqui? Como é isso? Eu vinha de vez em quando, né? Eu vinha de vez em quando, porque aqui era perigosíssimo a gente falar em política, principalmente política de esquerda, aqui no interior, porque todo mundo detestava, dedava, né? Entregava mesmo. Entregava mesmo, O senhor inclusive sabe- o padre, né? Eu acho que hoje seria a mesma coisa. Eu acho que sim, né? também. Inclusive o padre, eu tive uma, como a gente chamava, dizia, ainda chama hoje, de arranca-rabo com o padre lá, né? Uhum. Por causa do ACM, né? O velho. Sim. Né? E o padre ameaçou me excomungar. Né? Eu falei que ele podia excomungar, né? Porque ele falava que eu era ateu, né? Como é que eu podia ter me transformado de um católico, né, praticante para um ateu? Aí foi uma grande discussão, né? E nós, Porque acredita-se que todo comunista é ateu. todo Não é? comunista é ateu. Mas né? o senhor é comunista? Não sou Não. comunista, não. Mas defende os Eu trabalhadores. defendo os trabalhadores e defendo os regimes socialistas. Certo. Né? O senhor é filiado a algum partido? Ao PT, Ao PT. Desde a fundação, não? desde 1980. É, desde a fundação. Eu tive um intervalo que eu não votei no PT, que eu estava no Rio de Janeiro e o PT lá não estava muito bem, eu votei no Brizola. Entendi. Mas está dentro da esquerda. Sim, sim. E aí o senhor... Então o senhor não estava morando aqui na Bahia, mas quando é que o senhor volta a morar aqui? Não, eu não volto a morar, eu nunca voltei a morar aqui. Não. Né? Eu morei aqui em Salvador nesse final de 60, né? Que a barra pesou em São Paulo, e eu, mais três amigos, resolvemos vir para cá e moramos aqui. Eu morei um ano aqui em Salvador, eles ficaram quer dizer, dois estão até hoje aqui, né? Eu voltei para São Paulo para terminar o curso, que eu não conseguia a transferência do curso para cá, porque eu já estava há mais de 4 anos, né, fazendo o curso, né, entre chinês e história, né, porque eu migrei de chinês para história, eu queria terminar o curso de história. Né? Então eu voltei para lá. Foi nessa volta que a Obama me pegou. Né? Certo. Olha, eu fiquei agora curioso. Se o senhor não estava morando aqui, não voltou a morar aqui, eu quero saber agora como é que foi a ideia da biblioteca, a fundação. Mas antes do senhor responder, a gente vai para um intervalo rapidinho, nosso primeiro intervalo. O pessoal vai ver os nossos patrocinadores e já já a gente volta. Tá bom. Ô, forrozão, na pegada do vaqueiro, falando de amor, falochente, rapaz. Nem pense em me dizer que não, você não vai brincar com esse coração que bate sempre falando o seu nome aqui dentro do peito. Vou fazer de tudo pra te ver feliz, uma vida a teu lado é o que eu sempre quis. Olho pro céu, sonho acordado toda noite quando me deito. Então estamos de volta, gente bonita do meu território 18, continuando o nosso bate-papo aqui com Geraldo Prado, ele que é presidente da Associação Comunitária Biblioteca do Paiaiá. Atenção agora que a gente vai falar agora da biblioteca. Eu estava aqui dizendo que eu estou curioso, seu Geraldo, como é que foi a ideia, né, se o senhor não estava morando aqui, como é que foi a ideia de fazer uma biblioteca cá no Paiaiá, na terra natal? Fazer uma introduçãozinha sobre isso. Eu sempre gostei, adorei quando cheguei em São Paulo e sempre comprei livros, né? Porque aqui na Bahia, no Paiaiá, na realidade eu tinha lido 2 livros, que eu já falei em alguns lugares, foi um presente da mãe da Ivete Sangalo. Ela não foi minha professora, mas ela me deu um livro ruim, né? Mas me deu, né? Que é Na Sombra do Arco-Íris, do Malbatã, né? Sim. E o outro livro que eu li, que esse eu gostei, foi de uma professora de Ribeira do Pombal, que dava aula no Paiaiá, também não foi minha professora, e deu um livro que eu gostei, que chamava Através do Brasil, do Olavo Bilac e... O segundo autor não lembro, que era um sociólogo de Sergipe, né? Então eu tinha esses 2 livros, e mais uma vez que eu fui à Bahia, a Salvador, também ainda com 14 anos, que minha mãe me deu um dinheiro para eu comprar um texto no Bonfim, e eu comprei um livro, né, que era chamado, e levei uma surra por causa disso,
que era chamado o Mestre dos Mestres, que era um manual de cartas, principalmente cartas amorosas, né? Então eram os 3 livros que eu tinha, Aham. que levei para São Paulo. E lá fui comprando livros. Então, perdi livros também, porque quando a polícia chegava na casa, levava tudo que tinha. Mas continuei a comprar livros, né? Eu fui para o Rio de Janeiro, né? Saí de São Paulo, fui para o Rio de Janeiro, né? Aí tem uma longa história de São Paulo, né? De comprar livro no sebo e tal, né? E no Rio de Janeiro continuei comprando livro. Aí já estava super lotado de livros, né? Meu apartamento, morava num apartamento de 2 quartos, né? Já tinha me separado da mulher, da dinamarquesa, me casei, né? Casei até no Paiaiá, né? E aí chegou uma hora que eu tinha os 2 quartos da minha casa, tinha livro na cozinha, tinha livro Virou um apartamento de livros. de livro, né? Uma biblioteca. Você estava morando dentro. Dentro de uma biblioteca, né? E já tinha alugado mais 2 salas no Rio de Janeiro, né? 2 salas grandes, né? Aí eu resolvi dar uma folga desses livros. Na época eu já estava dando aula no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, convênio com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Eu fui até a UFRJ, né? E ofereci lá na biblioteca do Centro de Ciências Humanas, né? Sim. Ciências Humanas, e não queria receber aqueles livros. Eram muitos livros. Já passaram dos 50 mil, né? Aí nem pensar, já estava começando o negócio da informação, da informática, da informatização e tal, livros Digitais, livros digitais, digitais. livros digitais. Tal. A moça lá da biblioteca falou, não, professor, de jeito nenhum, nós queremos esvaziar aqui a biblioteca também, né? Aí fiquei com aquilo na cabeça. Foi à Biblioteca Nacional. De jeito nenhum, a Biblioteca Nacional estava abarrotada de livros. Eu fui aonde? Foi à Biblioteca Nacional, aí fui no sebo. Falei, vou vender esses livros para o sebo. Aí fui a alguns sebos que eu conhecia lá, que conheço. Perguntei, levei alguns livros, inclusive livros que eu já tinha comprado lá. Eles queriam pagar 10 centavos, mas não vendo. Caramba. Eu prefiro jogar na calçada. Jogar fora. Mas não vendo. Aí deu um estalo. Falei, eu vou para a Bahia. Eu peguei o avião, vim para cá, fui lá para o Paiaiá. Eu tinha um sobrinho que estava 16 para 17 anos fazendo como é que é não era o normal, não, o pedagógico, né? Ah, sim, sim. O pedagógico, né? Eu levei até um livro do Piaget para ele, né? Eu cheguei lá no Paiaiá, né? Era magistério que falava? Magistério. Eu fiz magistério. Pois é, você é mais ou menos da idade dele, né? Que é o Arivaldo, né? Aí perguntei para ele, né? Expliquei o que era a biblioteca comunitária. Biblioteca ele conhecia, mas biblioteca comunitária, qual era a finalidade, né, da biblioteca comunitária, né? E se ele toparia fazer uma experiência. Aí ele falou que sim. Eu voltei para o Rio de Janeiro, desculpa. À vontade. Não, eu tô curioso. 50 mil livros. Como é que o senhor trouxe 50 mil livros do Rio de Janeiro para cá? Aí fomos preparar o transporte, né? Eu já tinha participado de umas campanhas lá de arrecadar livros, né, para mandar para o Maranhão, né? Tinha um movimento lá de mandar livro para o Maranhão. E a Itapemirim estava fazendo isso grátis, né? Ah, tá. Aí eu falei, bom, agora é hora de chegar, em vez do Maranhão, vai para o Paiaiá. Né? Eu falei, fui lá na garagem da Itapemirim. Aliás, desculpa, antes tem um rapaz lá no Paiaiá que tinha um caminhão que fazia transporte de carga de São Paulo para cá, para a Bahia, né? Sim. Aí eu falei com ele, né? Se não podia transportar livros para cá. Ele concordou. Aí eu mandei 13 mil livros nesse caminhão. Esse foi o caminhão
que chegou no Paiaiá, naquele dia que eu já falei em algum lugar, que o Jornal Nacional estava noticiando uns roubos de livros. Eu ia perguntar isso, que me falaram, Wagner, pergunte para seu Geraldo a história do roubo de livros do Itamaraty. Pois Aí, é. o seu Geraldo roubou. O seu Geraldo roubou livros do Itamaraty. Como é essa história? É, teve esse roubo de livros de Itamaraty, também da Unirio, né? Mas principalmente de Itamaraty, né? Que foi noticiado pelo Jornal Nacional. Era, como é que é o nome? Era aquele jornalista do Sérgio Chapelin, Cid Moreira. Cid Moreira, né? Que estava anunciando, né? Aí o Zé do Bode, né? Pegou os livros lá e trouxe para cá. No dia que o Zé chegou aqui com o caminhão, aqui no Paiaiá, né? Na hora que ele estava parado lá com o caminhão, de noite, deu essa notícia. Paiaiá tem 3 ruas, né? É igual aquele cabaré mineiro do Drummond, né? A rua de cima e a rua de baixo. Do meio. Aí tinha uma senhora lá, que é ainda parente, né? Não vou falar aqui no ar, não. Mas ela estava saindo da igreja, né? Passou lá na casa vizinha e viu os livros. Aí Ligou uma coisa a outra. ligou uma coisa a outra. E saiu falando aí no povoado para algumas Zé pessoas. do Bode chegou com o livro roubado do Itamaraty. Que era meu, Zé não tinha nada a ver com isso, mas eu que tinha roubado. Né? Aí pegou essa história, foi isso, né? Então foi o primeiro carregamento. Segundo, terceiro e quarto carregamento foi Itapemirim, né? Fez graxa. Depois eu fiz outro transporte, mais 2 vezes, com o caminhão do Ministério do Desenvolvimento Agrícola, né? Sim. Que era até aquele deputado aqui da Bahia, que era o ministro do PT, esqueci o nome dele. Aí teve muitos envios pelo correio também, né? Aí eu pagando, né? E aí Foi juntando, foi juntando, né? foi juntando. Hoje tem uma média de 130 mil por aí. 130 mil? Né? Cara, Mas está desorganizado. Tá desorganizado. Tá desorganizado. Eu tenho que mandar aqui uns abraços aqui, seu Geraldo. Inclusive um que aqui foi assim, bem especial para o senhor, tá? Que, não esqueça, Tonho do Paiaiá. Tonho do Paiaiá. Sim, meu amigo. Né, que Meu amigo, velho. falou. Disse, tenho até que perguntar aqui uma coisa para o senhor, daqui a pouco eu pergunto. Mas deixa eu mandar aqui Marion e Elizabeth Vitória. Elizabeth Vitória, inclusive, também é uma youtuber, tá, gente? Acompanha ela lá de Rio Real. Ana Gonçalves, aqui de Alagoinhas. Arielman Pérola. Todo mundo está acompanhando a gente. Eu estou falando aqui os nomes das pessoas que também estão né, mandando comentário lá no YouTube e tudo mais. Marcelo Pereira, que está em São Paulo, acompanhando a gente em São Paulo. Osana Santos. Agnaldo Dantas, de Salgadalha, que mandou uma força para a gente. E Nayara Homem, aqui nossa Nayara está em Maputo, tá, gente? Capital de Moçambique, lá na África. Beleza. Abraço, Nayara. Para todos eles. A gente está fazendo agora audiência estrangeira, né? Que bom. Seu Geraldo, me diz assim, a biblioteca começou com esse nome? Começou, quando eu cheguei com os primeiros livros, né? Eu falei para o Arivaldo, Vadinho, que vamos botar um nome, né? Vamos escolher um nome, né? Qual o nome? Biblioteca do Paiaiá? Mas vamos homenagear alguém daqui, né? Eu tinha essa tia minha, né? Que foi uma tia que ela, com menos de 1 ano de alfabetização, ela dava aula de alfabetização à noite, na Luz do Candeeiro, lá no Paiaiá, para o pessoal, né? Aprender, pelo menos assinar um nome, ou para votar, claro que no candidato que mandava votar, né? Ou para ir para São Paulo, né? Que precisava assinar alguma coisa. Então ela tinha esse trabalho, ela tinha trabalho junto à igreja, ela tinha uma farmáciazinha, uma lojinha, ela atendia aquelas pessoas assim, urgentes, era uma liderança local, né? Aí nós resolvemos fazer uma reunião na escola municipal, lá do Paiaiá, chamamos a comunidade, né, para discutir isso aí, olha, vocês acham que deve abrir uma
biblioteca aqui, uma biblioteca comunitária. A biblioteca comunitária é uma biblioteca para a comunidade, aqui da comunidade, né? O ideal é que a comunidade também colabore, né? Colabore com o trabalho e tal. E tinha um movimento lá, um grupo de jovens chamado Amigo da Paz, né? Esse grupo integrou na biblioteca. Olha o nome. Aí eu falei, olha, eu não gostaria que fosse o nome de pessoas vivas, né? Nem fora daqui. Acho que deveria ser daqui, ou do município, aqui da região, mas uma liderança daqui, né? Não de fora. E de preferência que não fosse nem nome de padre religioso, nem nome de militar. Né? Claro. Já ia cortando. Né? Mesmo assim não adiantou não. Aí veio os papeizinhos, né, com sugestão de nome. Antônio Carlos Magalhães, Roberto da Globo. Roberto Marinho. Roberto Marinho, né? Padre não sei das quantas, né? O padre agora ainda não existia, não. E outros mais. Até que uma pessoa de lá, uma professora, estava lá no fundo, levantou a mão e falou, sugiro um nome. Dona das Neves, né? Dá o nome a Dona das Neves. E aí fez um discurso, a professora fez um discurso muito bom, né? E convenceu, todo mundo votou o nome das Neves e ficou a Biblioteca Comunitária Maria das Neves Prato. Foi um nome tirado pela comunidade. Né? Isso foi quando? Foi em Lembra? 2001. 2001. 2001 ou 2002, 2001. Então, a Flipaiaiá que aconteceu agora é mais ou menos assim, uma comemoração dos 20 anos. Dos 20 anos, exatamente. Eu vou dizer aqui uma coisa para o senhor que eu não tinha dito antes aqui nos bastidores, mas eu tenho um pé lá no Paiaiá. O velho João Catarino. João Catarino? João Catarino é meu avô. É a casa onde hoje está a biblioteca. É a casa onde está a biblioteca. João Catarino é meu avô, tá? Inclusive, eu estou aqui mandando abraço aqui, a família não pode ficar de fora, então deixa eu cumprir. Sim. Eu não conheço mais ninguém da família do seu João Catarino. Né? E ele trocou essa casa para o meu irmão, por uma cela. Sim. Meu irmão deu... Como foi? A cela, que cela cara, hein? Que cela... Eu sei que tem uma transação do meu irmão, que já morreu, com a cela de cavalo, trocando por aquela casa. Né? Eu acho que a casa era do meu irmão. Ah, não, foi depois. Foi do seu João Catarino. Aí vendeu para... Como é que chama? A família dele está lá ainda. Da família do Sereno, né? Manuel Sereno. E o Manuel Sereno trocou esta casa com meu irmão por uma cela. Aí teve outras transações. Aí eu já comprei, quando eu resolvi comprar a casa, tinha alguém lá que estava querendo vender, e a casa custava R$2.000, eu comprei, né? Entendi. Então deixa eu completar aqui o abraço aqui para Ana Maria, que está lá ainda no Paiaiá, é minha tia, e Tânia e Diana, que hoje estão no Itaí Miúdo, tá? Abraço para vocês, viu, gente? Senhor Geraldo, eu vou ler aqui uns dados sobre leitura no Brasil para que a gente possa comentar o seguinte. O primeiro diz assim, ó, que o varejo no Brasil, né, o varejo no caso de livros, né, ele cresceu muito, certo? Nós estamos em 2021, nós passamos 36 milhões de exemplares vendidos. Um aumento, né, assim, de quase 40% em relação ao ano anterior. E aí nós temos, assim, de acordo com a pesquisa, as vendas de livros cresceram no Brasil no primeiro semestre desse ano, de 2022, né, em 46,5%, certo? Aí diz, ao observar os dados da população, a faixa de 5 a 10 anos foi a única que teve um aumento de leitores. A faixa que lê mais está aí entre 18 e 30 anos. Sim. Né, mas a que teve aumento foi de 5 a 10 anos. Aí também teve aumento nas vendas de livros de e-books, né, que são os livros digitais. O crescimento foi de 43% nesses livros, então, portanto, cresceu mais do que os livros físicos. E aí, vamos lá. Agora, a leitura do brasileiro. Né? Como é que o brasileiro lê? Então, o brasileiro lê, em média, de quase 5 livros por ano. Média nacional.
Só que, aqui é que está aqui a questão. Só que metade desses livros, eles não são lidos completamente. As pessoas começam e não terminam, certo? Metade aqui. 60, agora, a questão social desses leitores, né? Diz 67% da classe A, né, dos ricos, 67% diz que lê. Já as classes B e C, a classe B, apenas 63% diz que lê. A classe C, 53%. E se a gente for para baixo da classe C, apenas 38% das pessoas. Ou seja, de cada 10 pobres, 3, né, tem prática de leitura, certo? Desde 2007, o Brasil vem tendo uma média de 50% da população, né, como leitora. Tá? Mas diz assim, ó, 60% das escolas não tem biblioteca. O professor não é leitor. E 70% das famílias não tem um livro em casa. Quando tem, é a Bíblia. Se a gente for comparar os nossos estudantes com o restante do mundo, numa escala de 1 a 6, né, os nossos estudantes de 15 e 16 anos, eles estão numa escala 1. E aqui eu vou dar um dado triste, que é o seguinte: apenas 18% das pessoas leem literatura. Apenas 18%. E 50% das pessoas que leem literatura dizem que têm dificuldade de entender o que lê. Ou seja, lê, mas não entende. Como é que o senhor vê o papel das... Assim, eu não quero trazer para o específico da biblioteca comunitária, mas eu queria pensar o seguinte, como é que o senhor vê essa questão do Brasil? Né? Qual é a questão do Brasil em relação... A gente tem, por exemplo, hoje, né, a gente teve um presidente que disse que os livros têm... como foi que ele falou? Ele disse um montão de um monte de coisa escrita, né? Ou seja, o livro tem um monte de coisa escrita, né? Que não deve ter lido nenhum. Né? Então, assim, como é que o senhor vê hoje esse contexto nacional do brasileiro que não atinge, né, essa média de leitura e dentro desse contexto de governo mesmo? Sim. Só uma pergunta. Essa pesquisa, eu desconheci essa pesquisa, essa ISA especificamente. Conheço outros, né? Inclusive que daquele livro, né? A Leitura no Brasil. Sim. Né? Eu não sei se essa pesquisa é baseada naquele livro, né? Eu acho que, bom, a pesquisa a gente não pode duvidar, que tem metodologia científica. Só para eu dar o crédito, eu estou falando da Retratos da Leitura no Brasil. Retrato. Né? Então esses dados que eu dei aqui, eu fiquei assim, 50% dos brasileiros são leitores, né? Mas se 50% dos brasileiros são leitores, como é que apenas 3 de cada 10 casas de pobre tem livro? Né? Então teria que ter em 5 casas, né? Sim. Então muita gente depende de biblioteca de escola, de biblioteca municipal. Como é que o senhor vê, então, esses dados? Eu discordo um pouco desses dados aqui da pesquisa, né? Embora eu respeite a pesquisa, mas pela minha experiência com esta pesquisa, uma pesquisa que eu fiz no Nordeste, né? Em 40 municípios do Maranhão até Bahia, sertão, né? Dá para mostrar que o brasileiro... O resultado da minha pesquisa era diferente deste da pesquisa aí que é apresentado, né? Tem uma coisa que coincidia aí, né? Que é a Bíblia. Né? A Bíblia, sim. Tanto a católica como a evangélica, né? Ela é o livro mais lido. Eu imagino que no Brasil inteiro, pelo que a gente vê aí na mídia. Né? Mas é isso mesmo. Agora, pega o outro recorte. A biblioteca pública. Esse é um problema sério, e não é de hoje, é histórico no Brasil. Né? A biblioteca pública está lá quase que por obrigação. Hoje tem poucas bibliotecas funcionando. Né? Quando o governo
do governo Lula, com o Juca Ferreira, ele tentou zerar o número de municípios com bibliotecas públicas. Mas bota bibliotecas públicas, e daí? E o resto? E a pessoa para tomar E conta? a bibliotecária. Bibliotecária, mesmo que fosse uma professora, né? Cadê a capacitação dessa professora para orientar a leitura para as crianças? Cadê as escolas, as bibliotecas das escolas, que é uma lei oficial criada pelo Lula também, né? Era obrigado que todos os colégios, os cursos tivessem uma biblioteca. Onde estão essas bibliotecas? Pelo menos nas escolas que eu passo, não vejo. Mesmo na cidade do Rio de Janeiro. Eu passei, pelas escolas que eu passei, seu Geraldo, tinha a biblioteca, mas ninguém vai. Tem isso também, tem isso também. Eu vi isso dentro da cidade do Rio de Janeiro. Né? Por que o brasileiro lê pouco, seu Geraldo? Na minha opinião, é um problema cultural, né? É um problema cultural, né? Vem desde a origem, né? E aí é agravado mais na modernidade, né? Com os meios de comunicação, que também... Entretenimento, né? Entretenimento, né? Que tira a ideia da leitura, né? A vontade da leitura, que é muito mais fácil assistir um filminho na televisão do que ler um livrinho de como é que chama, de Zorro, né? Sim, verdade. Uma historinha em verdade. quadrinho. Olha, o senhor falou assim que é tão cultural. Eu lancei 2 livros, né, no espaço de, eu acho que menos de 2 anos, né? E é lógico que as primeiras pessoas que adquiriram os meus livros foram meus amigos, a quem eu agradeço muito, tá, gente? Muito obrigado mesmo. Mas aí o que acontece? Aí passa assim 2, 3 meses, aí eu revejo aquela pessoa, aí eu pergunto, e aí, o que achou do livro? Não li. Eu até faço minha culpa, porque estou com esse livro aqui do Décio e não li ainda. Não li ainda. Mas é isso, né? Eu acho que é isso. Não é que... eu falei, eu estava pensando num negócio, né? Que os professores não são leitores. Mas não são todos, não quero generalizar. Sim, tem professores, principalmente agora com esses professores jovens, a gente vê, eu tiro pela minha família, que o Arivaldo, né, virou professor também, que ele fez letras, né, em Paripiranga, e agora terminou a Ciência da Informação e está fazendo mestrado nessa área de Ciência da Informação, que ele gosta muito. Ele está dando aula, a gente discute muito a matéria, né, os livros que ele manda ler, e parece que a galerinha lá que ele dá aula, né, para o 2º grau, para o médio, né, está lendo pouco. E tem outros colegas dele, né, homens e mulheres, jovens, né, que estão fazendo essa tentativa de leitura. Né, mas ainda é muito pouco. O senhor ia falando que o senhor mesmo fez uma pesquisa aqui em zonas rurais, interiores do Nordeste. Qual foi o retrato que o senhor viu assim da leitura? O retrato da leitura que eu vi nesse recorte que eu fiz do Maranhão até aqui, Sertão da Bahia, né? Terminou aqui no município Nova Açores, Cipó. Não, foi Nova Açores concluído. Né? Diverso totalmente, porque as pessoas leem muito pouco. Naquela época que eu fiz, há uns 15 anos atrás, ou menos, tinha o item, né, sobre os professores. Você via que os professores não tinham, daquela época, né, não tinha muito interesse na leitura. Se tem a pergunta para a secretária de Educação, né, eu vi que a maioria das secretárias de Educação, até eu tive uma discussão com uma delas, não vou falar o nome não, Euclides da Cunha, na época, que era a esposa do prefeito, secretária da Educação, e ela falava que esse negócio de educação, de leitura do povo, era coisa de bobagem, era coisa de petista. Né? Ou seja, o povo não precisa ler? O povo não precisa ler, né? Agora, deixa eu fazer essa pergunta para o senhor, seu Geraldo. Qual é realmente a real importância do ato de ler? Por que a gente cobra tanto que as pessoas, né, leiam? A pergunta não é fácil não, mas vou tentar. Não é porque eu sou viciado na leitura, me viciei, eu gosto de ler, toda noite eu leio e tal, né? Mas eu acho que a leitura é a leitura, né, tem várias formas de leitura, né? Quando eu falo leitura, eu estou baseado na pedagogia do Paulo Freire,
né? De ler o mundo, né? De ler o mundo, né? Nesse sentido. Não é por ser um romance que você não pode fazer essa leitura. Claro que pode, né? O romance de ficção, ela está dando a visão de mundo, né? Você sabe, você é professor, você é escritor, né? Então, eu acho que é muito importante isso aí, porque você cria uma visão crítica, você tem para o mundo, né? Você não aceita o mundo assim... Como ele veio. Você como chegou, ele veio, o mundo de está bom aqui. que a Né? gente está aqui, vamos só, né, viver sem questionar. Né? Então a leitura é para transformar o mundo. A leitura, para mim, é para transformar o mundo. Eu não vou ficar só no Paulo Freire, que o coitado é massacrado aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, né? Fora do Brasil, ele é queridíssimo. Né? Eu também uso muito uma socióloga, antropóloga francesa, que é Michel Petit, né? Você deve conhecer. Né? Ela tem um trabalho muito bom, inclusive, com a leitura de jovens, né? Nas periferias dos grandes centros das cidades, lá não, aqui na América Latina, na Colômbia, que tem um trabalho com leitura muito bom, né? Aí entra a questão da biblioteca comunitária, a biblioteca escolar, né? E é uma leitura crítica. Sim. Né? Uma leitura crítica, a leitura dos jovens. Esse livro dela é muito bom, que eu acho. Ela faz essa pesquisa na periferia de Paris, com jovens descendentes, jovens migrantes. Né? Vieram da colônias, né? Das colônias. Das colônias, né? Da África, né? Daqueles outros países ali, Oriente Médio e tal, aqueles refugiados. Né? É muito bom. Ela pegou na Colômbia, né, em Bogotá também, jovens da periferia, e pegou em São Paulo também jovens da periferia. É fantástico esse livro. E ela mostra isso aí. E tenta mostrar isso aí, né? O senhor está falando de uma coisa que é assim, não adianta ter as bibliotecas públicas, né? A leitura serve para isso, é preciso ter o equipamento, mas além do equipamento, né? Como formar leitor? Como né? formar leitor. O que fazer para que o... Né? Porque a biblioteca, estando lá como um elefante branco, ela não tem... Pode estar até com as portas abertas, vamos visitar, vamos ver e tal. Mas se não tiver essa preocupação com a leitura... Né? O que a biblioteca tem que fazer, seu Geraldo, para que as pessoas queiram ir lá? Aí tem que ter uma política de atração, né? Da biblioteca, levar as crianças a começar a educar com as crianças. Fazer campanhas. Fazer campanha. Né? Você não vai doutrinar uma criança, né? Não vai. Mas você vai formando essa criança. Vai formando o gosto. Vai formando o gosto. Aí vai para a adolescência, vai aprofundando. Seu Geraldo, eu vou dizer uma coisa assim, ó. O pai que não sabe ler, mas né, ele quer incentivar o filho dele a ler, mas ele não sabe ler. É uma boa sugestão ele ter o livro dentro de casa mesmo que ele não leia? É bom, é uma boa sugestão, mas será que ele tem condições de ter esse livro em casa? Boa. Boa. E aí agora o que fazer? Eu lembro que aqui no Brasil a gente teve um Vale Cultura. Sim. Né? Não sei se você lembra, que era um cartãozinho Lembro. que os trabalhadores recebiam e aí tinha 50, 60 reais por mês. Né? Lembro disso. Isso é bom. Isso eu acho que seria uma boa Estratégia. né? Isso aí tivesse continuidade, porque também tem isso. Tem algumas experiências legais aqui no Brasil, mesmo em gestão de política de direito, né? Que são boas, né? Sim. Mas não tem continuidade. continuidade. Né? Seu Geraldo, a gente vai para o último intervalo e agora, quando a gente voltar, o senhor vai falar das ações da Biblioteca do Paiaiá, certo? Que a gente já falou sobre a sua história, já falou sobre leitura no Brasil. Então, meu povo, vamos ver aí as atrações da Agenda Cultural do Território 18 e a gente já volta para encerrar aqui com o Geraldo Prado falando sobre as ações da Biblioteca do Paiaiá. Até já. É na pegada do vaqueiro, fala gente, rapaz. Já fiz a nossa casinha lá no pé da serra, vai virar paraíso um pedacinho de terra quando você morar comigo vier. O par de aliança eu já comprei, tá bem guardadinho. Se o seu pai for bravo...
E aí, gente, tudo certo? Voltamos aqui agora para encerrar o nosso papo com Geraldo Prado. E aí eu quero começar aqui o terceiro bloco dizendo o seguinte: seu Geraldo, das 10 capitais mais leitoras do Brasil, nós temos sete, tirando Florianópolis, tirando Curitiba e São Paulo, as outras todas estão no Norte e Nordeste. Né? João Pessoa é a primeira, Manaus é a terceira, depois vem Belém, Teresina em sexta, São Luís, Aracaju, Salvador. O Nordeste lê mais, então, do que o restante do país? Pela pesquisa, sim. Mas o senhor não viu isso? Eu não vi isso na minha pesquisa, não. Pode ser que a minha metodologia esteja errada. Eu só fazer uma observação aqui. A Paraíba eu conheço bem. A Paraíba até que eu concordo, né? Porque a Paraíba tem um trabalho muito bom de grupos lá, não só da Universidade da Paraíba, que é muito atuante no interior, né? Eu acho que não foi na Federal, acho que foi na Estadual, Delmiro Gouveia. Alagoas. Alagoas. É o FAO. É o FAO. O FAO, foi isso mesmo. É o campus avançado da UFAO. Eu achei uma coisa mais incrível do mundo, porque era no meio do nada, assim. Sim. Né? Aquilo tudo seco e um campus universitário ali. Cara, eu achei aquilo sensacional. Mas você na Paraíba encontra como é que é? Na Paraíba eu tive, sim, em Campina Grande. Tem Campina Grande, tem a estadual e tem a federal. E tem Sumé, que é mais quente do que Delmiro Gouveia. Deve fazer uns 100 graus ali. Dizem, não sei quem foi que não lembro agora quem lançou essa hipótese de que talvez o brasileiro lesse menos porque a gente estava nos trópicos, né? Porque aqui era muito quente. Isso é teoria do Gilberto Freire. É verdade. Não tem nada a ver, né, seu Geraldo? Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Agora, falando da Paraíba, eu considero, a Paraíba é um estado que tem um trabalho muito sério sobre a leitura, né, a universidade, a cultura em geral, né? Você vê que a Paraíba apresenta grandes artistas jovens, né? Agora, você vê aí apresentando na televisão, né? Artistas jovens paraibanos. E isso aí a universidade tem um papel fundamental, né? Sim. Como a Paraíba é um estado pequeno, né? Ele teve o mérito, aí eu vou falar o nome de uma pessoa que eu gosto muito, que foi meu chefe também, né? Mas não é por isso não que eu não sou puxa-saco de chefe, não. Mas foi o professor Linaldo Cavalcanti, né? Que foi reitor da Paraíba, da Federal, e ele modernizou. Na época da ditadura militar, ele abriu a Universidade Federal da Paraíba, né? Para o conhecimento. Sim. Né? Aí veio a Universidade Federal da Paraíba, né, e a estadual em Campina Grande e foi ampliando os campos no interior, interiorizando, Sim, né? sim. Com trabalhos muito bons, né? Trabalhos muito bons. A família que nunca teve um universitário, a partir do momento que ela tem, me parece que vai escolando ali dentro da... Sim, né? sim. Outros começam a despertar para isso, né? A minha família nunca teve um universitário. O senhor foi o primeiro. Eu fui o primeiro. Né? Não pelo esforço da família, né? Mas foi esforço próprio. Né? Eu tenho uma pergunta aqui de Adriana de Crisópolis. Eu vou dar um dado primeiro antes de eu colocar a pergunta dela porque está casado. Né? Ela diz assim, o dado diz assim, 7% das pessoas que acessam livros hoje no Brasil acessam livro através de bibliotecas ou de escola, ou municipal, ou comunitária. Ou seja, aí o papel da biblioteca comunitária na formação de leitores. Eu ia falar dela. Aí, a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, a RNBC, ela tem hoje 115 bibliotecas cadastradas. Certo. A do Paiaiá está cadastrada na rede? Está na rede da Bahia. Né? Está na rede da Bahia. Aí a Adriana pergunta o seguinte, seu Geraldo, manter uma biblioteca comunitária é difícil? Como o senhor paga as contas? Primeiro eu vou fazer uma introduçãozinha das bibliotecas. O movimento de biblioteca comunitária, que eu comecei a me interessar antes da Biblioteca do Paiaiá, ainda na década de 90, né, no Rio de Janeiro, eu acho que foi uma das grandes coisas, dos grandes acontecimentos aqui no Brasil. Porque realmente a biblioteca comunitária
como disse uma colega minha que é professora aposentada da Unirio, que fez a tese dela sobre biblioteca comunitária, a biblioteca comunitária chega onde o poder público não chega, né? É naquelas comunidades, tanto no Rio de Janeiro, como em São Paulo, como aqui na Bahia, né? Como em Pernambuco, que tem uma rede muito boa, né? Da releitura, né? Não sei se ela estende até a Paraíba. Então, a biblioteca comunitária foi uma grande descoberta, é uma grande contribuição para a leitura no Brasil. E a maioria delas segue essa teoria do Paulo Freire. Aham. A maioria delas, né? Não digo que seja 100%. Né? Então, como eu estava falando, da Paraíba, eu tenho essa impressão que foi a universidade que contribuiu muito, né, com o avanço da leitura na Paraíba. Que na Paraíba não tem um movimento forte de biblioteca comunitária. Mas em Pernambuco, aqui na Bahia, em São Paulo, onde está centralizada a Rede Nacional de Biblioteca Comunitária, que é um trabalho seríssimo que eles fazem, né, muito bom, eu acho que quem contribuiu aí, eu não vou chutar um percentual aí, mais de 60%, foi a biblioteca comunitária. A biblioteca pública, na cidade de São Paulo, ela funciona mais ou menos. Talvez seja a cidade... Onde a biblioteca pública funcione mais, né? Melhor, né? Melhor, porque no Rio não funciona bem, né? Funciona assim, funcionou bem na época do Brizola, né? Funcionou bem na época de outro governador lá, depois apaga. Até porque tem aquela ideia também da população, aquela senso comum, né? Que leitura, né? Que vou ganhar com a leitura. Eu não preciso ler livro para trabalhar, Para para trabalhar, ganhar o pão para ganhar o pão, né? Então é isso. Aqui da Bahia, né, a Oxe Bahia e também a Rede Salvador, tem um trabalho brilhante na periferia de Salvador e no extremo sul da Bahia. Né? Um trabalho muito bom de biblioteca comunitária. Eles até fizeram encontro essa semana, eu não pude ir, acho que está encerrando hoje ou amanhã, né, por esses dias. Mas é um trabalho bom. E cadê? Quem financia? Ali foi a pergunta aí também. Pergunta de Adriana de Quem Crisóstomo. financia? Boa parte da biblioteca comunitária, boa parte é financiada pela própria comunidade. Comunidade que se vira, faz vaquinha, faz isso, aquilo outro, faz festinha, né? No caso, lá em Paiaiá é assim? Não. Então, como é então que o senhor paga? Porque tem que pagar luz, tem que pagar água. Infelizmente, a nossa comunidade lá não despertou muito para esse apoio. Né? Eles dão assim a colaboração, né? Sim. Mas aí a despesa lá do Paiaiá, aí 100% É o senhor? sai do meu bolso, né? Não. Do meu salário de professor aposentado. Caramba, senhor. Agora, na época dos eventos, a comunidade se mobiliza um pouco, né? Contribui um pouco. Para você ter uma ideia, eu fiz uma vaquinha uma vez, acho que foi no segundo ou terceiro evento, passando um livro de ouro, tanto no Paiaiá como em Nova Açores, como em Cipó e Olindina, nós conseguimos R$150. Né? Tá zorra, gente. Aí eu desisti. Para que descansar, né? É muita mobilização para pouca coisa. Aí eu eu invisto, boto no meu salário, né? 13º vai para lá, devolução de imposto de renda vai para lá, para os eventos, né? E aí, durante o evento, às vezes eu consigo algum apoio. Esse ano, né, nós fomos muito felizardos, que nós tivemos um apoio fantástico. Né? O melhor apoio que nós tivemos em todos os anos que a gente está fazendo essas festas literárias foi este ano, por causa do Luiz Eudes. Né? Grande Luiz, é um militante da literatura. É um militante. Agora, tem outro lado, né? No nosso caso do Paiaiá. Nós temos a colaboração dos palestrantes. Os palestrantes vão lá sem cobrar nada. Ah, sim. Né? Eles chegam ao ponto como o próprio Décio, né? O Tom,
né? O Antônio Torres, né, que teve lá também, e vários outros, eles pagando do bolso dele, hospedagem, passagem, tudo. Pela né? amizade e pela causa. Pela amizade e pela causa, né? É. O seu Jorge, o senhor estava respondendo também outra pergunta que tem aqui, de Rafael Diambupe, que ele pergunta quem são os parceiros da biblioteca. Eu acho que ele deve estar querendo saber se existe parceria com escola, prefeitura ou empresa, alguma coisa assim. Não, nós fazemos assim, nós queremos ser parceiros da prefeitura, né? Mas nem sempre, às vezes a prefeitura é parceira. Nos eventos a prefeitura colabora um pouquinho, né? Tanto a de Olindina, mas colabora, a Nova Açores colabora mais. Olindina, Cipó, essas coisas colabora sim. Manda as escolas lá para o evento, já é uma grande coisa. Sim, É uma sim. grande coisa. Né? Mas na hora de botar... De custo, nada, De custo, nada. Quer dizer, a de Nova Açores, esse ano colaborou bem, né? Porque o prefeito é filho do Paiaiá, a secretária da Educação é filha do Paiaiá. Sim. Eles colaboraram bem assim com transporte, né? Um pouco de alimentação, né? Para os visitantes e tal. Senhor Geraldo, o senhor não é sozinho na biblioteca. Quem é que lida com a biblioteca junto com o senhor? Arivaldo, Que é o seu filho? não, Seu sobrinho. seu sobrinho, que ele fica entre a biblioteca e a Universidade Federal de Aracaju, onde ele está fazendo mestrado, né? E a escola que ele dá aula em Nova Açores. E mais a irmã dele, né, a Jaqueline, que ela fica lá, que ela já está formada em biologia, não tem emprego, então ela fica lá atendendo quando tem um grupo de alunos, né? Ou seja, aí é mais do que voluntário, já é coisa de família, né? É coisa de família, né? Voluntários são poucos, né? É. São poucos. Né? Gente, enfim, assim, o trabalho é muito bonito, muito importante, fundamental, mas traz essa coisa um pouco triste também da nossa realidade, né? Seu Geraldo, vamos falar então das ações da biblioteca. O que é que a biblioteca tem feito nesses 20 anos, né? Além de disponibilizar o acervo? Nós começamos, né, com as ações, com editais que nós ganhamos, até 2015, mais ou menos, né? Daí para cá não conseguimos mais nada. Então, esses editais eram voltados para formação de contadores de história, que foi bom, né? Nós fizemos algumas capacitação lá, formação de professor, atualização, aperfeiçoamento de professores, né, do ensino fundamental. Rural, do meio rural. Foram 2 professoras daqui que nós contratamos, aqui de Alagoinhas mesmo, 2 colegas aqui de Alagoinhas. Elas iam para lá, né, fizeram durante 4 anos, mais ou menos, fizeram essa capacitação, enquanto durou os editais, duraram os editais, né? O senhor deu uma data que é coincidente também, a data depois de 2015. Bom, depois de 2015 a gente teve uma mudança de governo, né? Teve mudança, né? E aí ficou melhor? Nós não tivemos aqui, em termos de governo, nenhuma participação de governo estadual, né? Mesmo esses editais eram federais, né? E hoje não existe mais. Hoje não existe mais, né? Federais ou então privados, ONGs privadas, Eu né? sei. Como da Brasil Foundation, né? E do HSBC, né? Sim. E foi isso, né? Assim, por exemplo, as autoridades aqui da área de cultura e educação do governo do estado, nós tivemos a presença de 2 pessoas lá. Foi Albino Rubim, na cultura, que ele fez era secretário de Cultura. Secretário de Cultura, ele fez uma visita lá, né, para conhecer a biblioteca, foi com uma comitiva, né, apareceu lá e tal, e ele sempre, quer dizer, dava apoio moral para a gente, e dá até hoje, né? Sim. Ele escreve artigo para a gente publicar, né, nos anais e tal. Nós temos já 3 livros publicados, né, lá pela biblioteca. Que ótimo, né? que ótimo. O último foi um livro publicado pelo edital da lei Aldir Blanc, né? Aldir Blanc. Que nós fizemos um curso de leitura com crianças e adolescentes, né? E o resultado desse curso, nós publicamos um livro com os textos desses meninos, né? Que
Peraí. Esse livro do edital aí da Lei Aldir Blanc, os autores dos textos que estão ali são crianças, adolescentes? Adolescentes e jovens. De Paiá. Do Paiá. São Paiá, histórias Nova Açor deles. do município. História deles. Nós estamos recebendo a segunda parte dos livros, né, que deve chegar agora por estes dias, e que nós vamos lançar isso no dia 8 de dezembro, que é a festa da padroeira de Nova Açores. Eu já quero. Peraí, Eu vou conseguir. Então, não é só formação de leitor. Aqui o senhor está falando de formação de escritor. De escritor. Já tem jovens escrevendo, sendo já tem publicados. jovens escrevendo em bons textos, né? E Ótimo. de comunidades rurais, né? Que ótimo. Que Do ótimo. Paiaiá, de outras comunidades rurais, só tem um da sede. Uhum. Ele é muito bom também, o moleque. Mas é da sede, só um que participou. Uhum. Né? Que ótimo, seu Geraldo, que ótimo. O Luiz deve ter algum exemplar desse livro. Né? O senhor estava falando de política federal, dos editais. Teve uma lei do ex-governo, né, do Temer, no final do governo dele de 2018, teve uma lei da leitura. Né? Teve, mas nós não pegamos. também Não, aquela ali foi o seguinte, foi a senadora Fátima Bezerra, junto com o professor Castilho, que é um batalhador desse tipo de trabalho, né? Que ele é de São Paulo, eles fizeram a lei da leitura e da escrita. Isso. Né? E foi aprovado no Congresso. E o Temer sancionou a lei. Mas até hoje ela não foi colocada em prática. E ela também é bem genérica, né? É bem Apoiar genérica, isso. bem genérica, né? Mas pelo menos é um instrumento que tem. É um instrumento legal. Então, além desses editais que a biblioteca participou, publicando jovens escritores de lá, também tem várias coisas que a biblioteca tem feito lá. Sim, a gente faz encontros, teve os encontros do livro da leitura no Semiárido 2, né? Nós fizemos 4 seminários, parece-me, né? Tem... Vou perguntar uma coisa que me pediram para perguntar. Me disseram que a biblioteca faz datas comemorativas, como o Dia das Crianças, sim, Carnaval. temos. Fizemos muitas lives. Agora, na pandemia, nós fizemos mais ou menos umas 40 lives sobre vários assuntos, né? Com várias pessoas. Inclusive o Albino participou de uma delas, né? A Lígia Chiappini também participou. Então, nós fizemos... A tecnologia facilitou muito isso, né? Então, live, tudo, encontros. Oficinas, né? De contação de história, oficina de leitura, né? E visitas constantes, né? Eu não digo constantes, mas... Visita às escolas. Visitas das escolas à biblioteca, né? Com orientação lá, a pessoa marca a visita, a gente vai lá, leva as crianças... Olha a biblioteca, pega o livro, a gente explica. Eles leem lá na sala de leitura, que tem uma parte de biblioteca infantil. Eu comecei a comprar, tem bastante livro. Mas essas oficinas não são só de leitura. Me disseram que tem oficinas de outras coisas, de xadrez, sim, de fotografia. Nós criamos lá a escolinha de xadrez, mas ela foi bem até um determinado tempo, depois a garotada não quis mais. Né? Como teve também de pintura. Né? As meninas gostavam de fazer a pintura, porque os meninos ainda têm um preconceito de fazer pintura. Né? Mas aí elas estão paradas. Né? Mas eu pretendo retomar essa atividade, porque eu acho muito legal, né? E é muito estimulante para a criançada. Né? Tem mais? Tem exibir filmes? Sim, filme a gente passava, depois da pandemia não passamos mais, mas passava muito filmes comuns, né? Por exemplo, Narradores de Javé. Sim. Eles adoravam aquele filme, e era projetado em frente à biblioteca, com telão. Né?
pessoal leva a sua cadeira de casa e ficava assistindo o filme. Eu ia perguntar sobre a feira literária, né? A feira literária da Paiaiá. Já aconteceu quantas edições? Vai acontecer? A feira literária é um desdobramento dos encontros de livros, leitura e inclusão social no semiárido, né? Nós fizemos 4 encontros destes. Nenhum destes, no último, já entrou com a feira literária. E nós fizemos até agora a 3ª feira literária, a primeira nacional e as 2 segundas, a segunda e a terceira, internacional. Internacional porque tem a colaboração de pessoas de outros países, né? Este ano teve de Moçambique e da Alemanha e do Uruguai, né? Que sensacional, Palestrantes. sensacional. Free Paiaiá Internacional. Paiaiá Internacional. Legal, seu Geraldo. Mas esses contatos são os contatos que o senhor já tem de longa data? Sim. Menos do Uruguai, né, que foi um contato recente, através de uma amiga minha que está na Alemanha, né, que ela fez o contato, esse meu contato, com esse rapaz do Uruguai. Né. Aconteceram 3, né? 3 feiras. 3. Em que espaço de tempo, de uma para outra? Era para ser de 2 em 2 anos, mas teve acumulada 2 no começo, depois uma passou 2 anos. Acumularam 2 no começo, 2 anos seguidos, depois uma que demorou mais um tempo. 2 anos, certo. Mas vai ter ainda? A ideia é que tenha, né? Agora eu tenho, o que eu preciso fazer, se eu tiver fôlego, é conseguir apoio, né? Porque não dá para eu manter isso aí. A gente já está pedindo apoio, né, meu povo? A gente já está aqui pedindo apoio. Atenção, senhores empresários, comerciantes da região, prefeituras da região, por favor, né? A gente trouxe, na verdade, a Biblioteca do Paiaiá muito também por conta disso, viu, seu Geraldo? Eu agradeço muito. Ô, seu Geraldo, agora para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, né? Porque senão a gente vai o dia todo, mas aqui para a gente encerrar, eu quero que o senhor me diga assim, eu vou perguntar aqui 3, 4 coisas e o senhor vai, né, responder assim pontualmente. Quais são as principais dificuldades da biblioteca? Primeiro é dinheiro. Pronto. Né? Ou seja, eu tenho um amigo que diz assim, Geraldo, onde dinheiro chega e não resolve é porque chegou pouco. Chegou pouco. E lá não chega nenhum. Lá não tem chegado nenhum. É a principal dificuldade, né? É a principal, né? Como é que o senhor avalia o trabalho da biblioteca nesses 20 anos? Eu acho positivo. Eu acho positivo. Para um lugar que não tinha nada assim nesse nada, sentido, né? Certo? E mudou, né? Paiaiá virou internacional. E o senhor tem dimensionado assim a formação de leitores e escritores, assim, quantas pessoas? Não sei como é que o senhor mede isso. Não, leitores assim pelo grupo de leitores, né? Pela frequência nas festas, né, literárias. No dia a dia é pouco. É pouco. Né? No dia a dia é pouco. Diminuiu muito depois que o prefeito mudou o Fundamental 2 do Paiaiá para a sede. Lá em Paiaiá não tem mais o Fundamental 2? Não. Tem que levar eles de ônibus, né? Tem que levar de ônibus, porque quando tinha, era muito interessante, eu adorava aquilo lá, né? Tem uns vídeos, inclusive, na internet que mostram isso. Dava intervalo, a garotada saía correndo. Ia na biblioteca. E ficava lá a seção de infantil hoje está grande, eu sempre compro mais também. Eles ficavam lá, eles pegavam, eles tiravam lá, ia ler, depois eles botavam lá, era deles. Né? Agora eles não têm isso, porque são os pequenininhos, ficaram lá só os pequenininhos. Poxa, né? gente. Então caiu muito com isso aí, né? E quando eles chegam da escola, de Nova Souza, quando eles voltam, eles chegam cansados. Quer almoçar. Quer almoçar, Aí, sabe como é que é garoto, né? Adolescente, né? Prefere jogar bola do que ficar numa biblioteca. Alguns deles vão para a biblioteca ainda, né? Esse acervo que o senhor disse, alguém falou assim, parece que é o maior acervo de biblioteca comunitária do mundo. É verdade isso? Quem fez isso, quem deu essa... Como é que chama isso? Esse dado. Quem deu esse dado foi a visita da professora Valnice Galvão, da USP, né? Lá num seminário que nós fizemos sobre Antônio Conselheiro e Euclides da Cunha, já
há muito tempo, né? E ela olhou, né? Olhou, andou por lá, andou por dentro e tal, né? E ela falou essa frase, né? Primeiro ela disse, é o Tesouro do Sertão, né? E é a maior biblioteca comunitária do mundo em comunidade rural, né? Ah, ainda tem uma especificação aí. Comunidade rural, né? Aí eu fui verificar. Na época eu conheci um rapaz no Rio de Janeiro, que era do Jornal do Brasil, que ele gostava muito de trabalhar com livro, eu esqueci o nome dele, ele morreu. Eu conversando com ele foi verificar também pelo jornal, confirmou, né? E teve mais uma terceira pessoa. Aí eu fui pesquisar mais, quais são as grandes bibliotecas comunitárias no mundo, né? Aí eu encontrei um local no Reino Unido, que é a Cidade dos Livros. Só que não é biblioteca, é uma cidade, é uma comunidade pequena de 1.800 pessoas, Paiaiá tem 400, de 1.800 pessoas, que se tornou um centro de comércio de livros, tá aí, né? E depois, Espanha, que tem uma biblioteca que atende a comunidade, mas a comunidade de pesquisadores, né? Em Uruenha, perto de Valladolid, é uma cidade que tem menos habitantes que o Paiaiá, 200 habitantes, mas esse centro de pesquisa é um centro de pesquisa sobre livros da Espanha medieval. Ah, tá. Entendi. Então, abrangendo assim, em um acervo mais abrangente, a do Paiaiá está na frente. Paiaiá. E a menos financiada, apoiada, né, pelo poder público, também é do Paiaiá. Seu Geraldo, para encerrar aqui, eu quero perguntar para o senhor o seguinte. Quais são as propostas que o senhor tem para a biblioteca nesses próximos, 1, 2 anos aí à frente? Uma é continuar a feira, né? Outra é tentar, né, ver, aproveitar os editais, né? Fazer editais para conseguir verbas para até reformar a biblioteca, porque nós fizemos uma reforma agora no telhado, né? Mas essa reforma saiu da... Eu sei como é, do próprio bolso. Do próprio bolso, né? Mas nós temos outra parte da biblioteca que nós precisamos recuperar, porque até para distribuir uma parte do acervo que está fechada numa sala, né? E sabe que livro fechado ele estraga, né? Então nós vamos procurar algum apoio aí, né? Certo. Eu espero, né, que aí já é até uma cantada, porque quando o Jerônimo esteve lá em 2019, a Flipa do Paiaiá foi a primeira do estado da Bahia. Sim. E o Jerônimo estava lá na abertura, ele ficou o dia inteiro lá. Uau. Ele gostou muito. Né? Eu espero que o Jerônimo agora seja vencedor, né? Que aí vão chegar no ouvido dele, né? Quer dizer, se ele me receber no Palácio de Ondina, eu acho que ele recebe, porque ele é um cara educado, né? Chegar, governador, ó, aquele lugarzinho lá que você teve. Atenção, senhor Jerônimo, viu? O recado está dado aqui, viu? Agora, para encerrar aqui, de vez, qual seria o mundo ideal, assim, para formar leitores? O que é que falta para que o Brasil seja um lugar de formação de leitores? Eu acho que falta muita coisa. Principalmente por parte do governo, porque, quer queira, quer não, né, a formação de leitores depende também do governo, e muito, né? É que a biblioteca é a escola, a biblioteca da escola, é o professor bem formado, né? Campanhas. É a campanha, né? É o livro, acesso ao livro, livro barato também, né? Seu Geraldo, eu vou encerrar agora com a leitura de um poema. Eu sempre encerro aqui lendo um poema, tá? E esse daqui o senhor conhece, se chama Perguntas de um Trabalhador que Lê. Ah, eu conheço. Eu abri uma flipa lá. Uma flipa com a leitura desse poema. Esse poema é de 35, minha gente, de 1935, tem quase 90 anos. Então, esse poema é de Bertolt Brecht e diz o seguinte. Quem construiu Tebas, a cidade das 7 portas? Nos livros estão nomes de reis. Os reis carregaram as pedras? E Babilônia, tantas vezes destruída, quem a reconstruiu sempre?
E em que casas da Dourada Lima viviam aqueles que a construíram? No dia em que a muralha da China ficou pronta, para onde foram os pedreiros? A grande Roma está cheia de arcos do triunfo. Quem os erigiu? Quem eram aqueles que foram vencidos pelos Césares? Bizâncio, tão famosa, tinha somente palácios para seus moradores? Na legendária Atlântida, quando o mar a engoliu, os afogados continuaram a dar as ordens a seus escravos. O jovem Alexandre conquistou a Índia. Sozinho, César ocupou a Gália. Não estava com ele nem mesmo um cozinheiro? Felipe da Espanha chorou quando sua armada naufragou. Foi o único a chorar? Frederico II venceu a Guerra dos 7 Anos. Quem partilhou da vitória? A cada página uma vitória. Quem preparava os banquetes? A cada 10 anos um grande homem. Quem pagava as despesas? Tantas histórias, tantas questões. Tantas questões para a biblioteca do Paiaiá, né? Agora a gente acabou de saber quem paga as despesas. Está aqui o homem. E a gente está precisando de ajuda, não é isso, seu Geraldo? Sim, muito, né? Então vamos brindar aqui, seu Geraldo, para encerrar o Colé de Merma com o seu Geraldo. Muito obrigado, viu, seu Geraldo? Muito obrigado a você. Gostei muito. Não sei se eu atendi, né? Atendeu demais, né? atendeu demais. Gente, próxima semana a gente retorna, né, ao Colé de Merma no mesmo dia, no mesmo horário, com Carlinhos Zambê. Aquele episódio de estreia que não foi ao ar, a gente vai regravar ele, tá? Próxima semana tá todo mundo convidado. Pela periferia no interior da Bahia, me diga qual é de Merma, qual é de Merma. E quem faz sua parte pela arte em prol da comunidade é quem sabe qual é de Merma, qual é de Merma. Quem luta pela cultura, que conhece a sagrada labuta e é sobre essas lutas, qual é de Merma, qual é de Merma. Quem corre pelos pobres, a causa é justa, o gesto é nobre e é sobre esses corre, qual é de Merma. Qual é de Merma? É música, cinema, teatro, literatura e a nossa loucura ainda é a mesma. Qual é de Merma? Qual é de Merma? Qual é de Merma? Qual é de Merma? Qual é de Merma?